Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, a nossa praxe é agradecê-lo. Você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, Facebook e também do Instagram. E agradecer principalmente a você que já se inscreveu em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Obrigado pela sua companhia, pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Silvia Maria. A doutora Silvia Maria de Almeida Ribeiro é minha colega advogada, palestrante, coordenadora técnica do Núcleo da Justiça Restaurativa aqui de Ribeirão Preto. Ela é também mestre em Direito e possui banca própria. A nossa pauta de hoje, práticas efetivas na Justiça Restaurativa. O ADV Jus já chegou e está no ar. Fique aqui. Doutora Silvia, um prazer enorme te receber aqui no ADV Jus. Muito obrigado pela presença. O prazer é meu. É uma satisfação enorme poder dar publicidade a uma inovação que a Justiça Restaurativa traz, principalmente para o nosso município de Ribeirão Preto. Que bom, né? Doutora, Justiça Restaurativa, o pessoal, principalmente operadores de direito, eles estão acostumando com novas práticas, né, com novos temas, novos tópicos, e a Justiça Restaurativa é uma dessas. Eu gostaria que você fizesse uma breve escalada, né, de onde veio, assim, essa ideia, né, que a gente pode reputar aí como uma ideia inovadora. Então, a Justiça Restaurativa, ela nasce nos anos de 70, 80, nos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. Sim. É a origem da Justiça Restaurativa. No Brasil, em 2005, houveram 3 projetos pilotos. Um em Porto Alegre, que dava uma atenção aos adolescentes em conflito com a lei. Em Brasília, atuando no sistema criminal de adultos. Sim. E em São Caetano do Sul, trabalhando com a educação. Porque a Justiça Restaurativa não trabalha só conflitos, ela trabalha prevenção de conflitos. Importantíssimo, né? Também. Doutora, agora com relação à evolução, né? Você já falou aí mais ou menos a data na qual ela teve assim um nível chegou, né, mesmo nessa época, mas já são praticamente aí mais de 10 anos, né? E como a senhora reputa a evolução, né, na aplicação da Justiça Restaurativa de lá para cá, de quando ela chegou com mais força aqui para a gente no Brasil e até agora? A Justiça Restaurativa propõe uma mudança de cultura, né, de olhar para o conflito. Ela propõe uma mudança de paradigma, da punição para a responsabilização, de modo que entendemos que toda e qualquer mudança de cultura é lenta, né? Então, de 2005 para cá, houveram muitos outros projetos, já se expandiu para todo o Brasil, mas existe um marco, que foi agora maio de 2016, super recente, com a edição da Resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a Justiça Restaurativa, que houve efetivamente assim uma disseminação da Justiça Restaurativa em todo o Brasil, de modo que uma das metas do Conselho Nacional de Justiça é que todos os tribunais de justiça tenham a Justiça Restaurativa. Doutora Silvia, a Justiça Restaurativa, evidentemente que temos certeza que aqui em São Paulo ela vai acontecer de uma maneira mais efetiva, mas o Brasil tem dimensões continentais, né? Nós temos, assim, que ter esperança dela também atingir aquelas camadas mais distantes aqui dos grandes centros de uma maneira efetiva? Ah, com certeza. Hoje há uma consciência ampla no judiciário da importância da justiça restaurativa, sobretudo no que tange ao conhecimento das causas que motivam o conflito e a violência. Sob pena de termos uma resposta, né, judicial que não contemple as necessidades das pessoas envolvidas. No Nordeste já está super expandido.
Norte. Eu participei de um curso em Porto Alegre que tinham pessoas do Amazonas, de Rondônia, engajadas e levando as práticas para os seus contextos ali. Isso é muito interessante, né? Muito legal. Agora, normalmente quando se fala em justiça restaurativa, né? Quer dizer, buscar uma restauração amigável de alguma situação, de algum infortúnio, às vezes as pessoas são remetidas aí apenas para aquele conflito doméstico, né? Ou às vezes aqueles conflitos um pouco mais corriqueiros que a gente normalmente vê aí na grande mídia. Mas, na verdade, a possibilidade de aplicação da justiça restaurativa tem um leque bem amplo. Sim, é possível aplicar as práticas, as técnicas da justiça restaurativa em todo e qualquer conflito. Inclusive, há evidências, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, de aplicação da justiça restaurativa em crimes graves. Sim. Porque, como dito, ela trabalha as causas motivadoras do conflito, da violência. E essas causas são múltiplas, desde questões pessoais, como disfunções psiquiátricas, traumas e violências sofridas, como disfunções sociais que também motivam e fomentam a violência. Então, em várias searas é possível aplicar e a gente tem um foco na infância e juventude, que é para mostrar para o adolescente que é possível responder às transgressões de uma maneira não punitiva, mas de responsabilização. Sem dúvida, tá certo. Doutora, agora a doutora Silvia participou, né, doutora? A senhora já estava falando aqui para mim nos bastidores, em Portugal também, de assuntos relativos à justiça restaurativa. E nós mencionamos aí no início onde ela surgiu, a senhora já falou que através lá dos Estados Unidos e do Canadá. E como nós estamos aqui no Brasil, em relação a essas nações que evidentemente são mais desenvolvidas e começaram antes que a gente aqui, como está o nosso nível aí não digo de comparação, né, mas é assim uma base para que a gente possa falar, puxa, aqui no Brasil nós estamos assim, estamos trabalhando, onde podemos chegar. Então, é interessante porque, muito embora a justiça restaurativa tenha muito mais tempo fora do Brasil, alguns palestrantes que vieram palestrar ou ministrar cursos aqui no Brasil, que são dos Estados Unidos, dizem que nós estamos super evoluídos. Que bom! Né? Recentemente, semana passada, inclusive, nós tivemos um curso com uma palestrante de Chicago, sim, que ficou encantada conosco, porque assim, a nossa cultura é punitiva, né? Era herdada dos Estados Unidos, que também né? Muito embora lá tenha um movimento crescente, a prioridade é a punição. De modo que o que a gente percebe, o que a gente tem notícia, é que estamos evoluindo muito rapidamente nesse sentido. Que bom, né? Isso é um fator, inclusive, motivador, né, para todo mundo que aceita, que acha que é importante, né, a justiça restaurativa. E agora, como que nós podemos avaliar, doutora, a aceitabilidade, né, com relação ao deslinde, né? Porque, como a senhora mesmo falou, às vezes nós, operadores do direito, vimos, né, para a vida profissional com esse viés aí de litígio, né? Mas e os envolvidos, né? Como que a senhora observa o comportamento ou então o grau de satisfação desses envolvidos quando é aplicada a justiça restaurativa? Em São Paulo, nós ainda não temos estatísticas, certo, mas em Porto Alegre nós temos. E eles têm uma estatística que aponta 80% de satisfação dos participantes. Certo. Isso se deve a quê? As práticas restaurativas proporcionam um espaço de fala e escuta de todos os envolvidos, ofensor, ofendido, e demais pessoas da comunidade que também se sentem afetadas por aquele conflito. De modo que isso por si só proporciona um engajamento, um empoderamento, um sentimento de participação efetiva na solução daquele caso. O índice de satisfação, de participação deste modelo é altíssimo. Certo, que bom. Doutora, agora é importante também frisar, né, que a justiça restaurativa ela está aí para fazer
o melhor possível, né? Mas que às vezes numa ação que vai buscar uma efetividade pode ter lá uma parte que não se sinta confortável ou às vezes ela fica relutante em participar, por exemplo, de uma reunião, de um encontro e às vezes isso acaba frustrando, né? O que poderia se transformar num deslinde potencial. Nesses casos, nós temos também mecanismo para que chegue até essa pessoa e o faça, pelo menos participar, né? Para depois que, quem sabe, ele participando, ele tenha também uma ideia diferente do que ele estava pensando. Sim, um dos princípios orientadores da justiça restaurativa é a voluntariedade. De modo que, assim, sequer é possível fazer uma intimação, uma convocação para as pessoas participarem. A gente faz um convite. E esse convite é feito individualmente. Sim. A gente convida uma parte, uma pessoa, sim, explica qual que é o procedimento, qual que é o objetivo, a finalidade, e ela fica livre para aceitar ou não. E assim a gente faz com todos os envolvidos. Certo. De modo que, muitas vezes, inclusive, recentemente tem acontecido de um dos envolvidos não querer participar. Sim. Ele diz, olha, eu não quero, mas eu acho que ele precisa participar. Uhum. Então ele começa a participar dos encontros, no caso um ofensor, com o objetivo de compreender o que é que motivou aquela ação violenta, o que motiva os conflitos que ainda persistem. É possível sim ter resultados restaurativos mesmo não tendo todos os envolvidos. Que bom, né, doutor? E aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente evidentemente vamos puxar um pouquinho a brasa aqui para nossa sardinha, né? Aqui em Ribeirão Preto, onde que esses encontros são realizados? Nós temos um núcleo da Justiça Restaurativa de Ribeirão certo, Preto, que fica localizado no NAI, ao lado do fórum, né? É um espaço que foi inaugurado em maio do ano passado, sim, então é super recente. É onde a gente faz os acompanhamentos dos casos que são encaminhados pelo judiciário. Certo. No momento, estamos realizando círculos restaurativos só com casos encaminhados do judiciário, porque temos poucos facilitadores. Certo, que bom, tá certo. Meus amigos, um momento importantíssimo aqui no ADV Jus é o ADV Especial. Nós vamos falar de direito condominial com o Dr. Márcio Espímpolo. Confira aí. Olá, eu sou Márcio Espímpolo e hoje vamos falar aqui no quadro Direito Condominial no ADV Jus Especial sobre um problema que tem acontecido muito frequentemente nos condomínios, que é a entrega de forma errada de correspondências que chegam para os moradores. A decisão que nós tivemos recentemente serve de muito alerta para o síndico. É lá do Juizado Especial de Samambaia, no Distrito Federal. Em primeira instância, o juiz condenou um condomínio e também um dos porteiros a pagarem uma indenização por danos morais e materiais a um morador que não recebeu intimação judicial para comparecer à audiência. E nós sabemos que no Juizado Especial, se o réu não comparece, mesmo que o seu advogado comparecer, dá a famosa revelia, não é? Então, o condomínio recebeu a correspondência, nesse caso concreto, e não repassou ao morador. Consequentemente, o morador não foi até a audiência. E segundo as provas obtidas lá nos autos, né, foi comprovado que realmente essa correspondência não chegou nas mãos do morador. Por isso, tanto o porteiro que assinou o recebimento quanto o condomínio foram condenados a pagar aí essas indenizações. Embora sendo de primeiro grau, como a gente disse, né, passiva de recurso, mas é um alerta muito importante para os síndicos e também para os advogados que assessoram condomínios. Deve ser orientados os condomínios, os síndicos, a recepcionarem essas correspondências da forma correta. Algumas dicas legais aí importantes é que o condomínio tenha meios que comprovem o envio e o recebimento ao morador de que chegou essa correspondência lá para ele, né? Em especial essas do Poder Judiciário. A partir do novo Código de Processo Civil de 2015, as citações e intimações podem ocorrer diretamente aos porteiros, como nós já falamos aqui em outro programa. Então, os síndicos devem ter muitos cuidados aí, redobrados, na triagem dessas correspondências e colher a assinatura do morador em livro próprio
E também esse livro deve ser guardado por pelo menos aí 5 anos, né? Pode ser que o condomínio tenha local adequado e individual para deixar essas correspondências de cada morador. Mas é muito importante que essas correspondências especiais, vindas do Poder Judiciário, principalmente, sejam protocoladas pelo morador em livro próprio. Esse era o assunto que nós tínhamos para falar com você aqui hoje. Em breve estaremos de volta com novos assuntos aqui no quadro Direito Condominial, no ADVJus Especial. Eu vou mostrar para vocês agora a nossa estante jurídica, interessantíssima obra, veja. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito de Família. Questões atuais jurídicas do direito de família, com atualização legislativa. Autor Wilson Giannulo. Editora JH Mizuno. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok? Agora um ligeiro intervalo, nós voltamos já já com a doutora Silvia. Aguarde, por favor. Quali System Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Quali System Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Silvia Maria de Almeida Ribeiro. Ela é coordenadora técnica do Núcleo da Justiça Restaurativa aqui de Ribeirão Preto. Ela é palestrante também, né? Tem aí uma gama de serviços prestados em favor desta importante vertente que é a justiça restaurativa. Doutora, nós podemos colocar que realmente a justiça restaurativa, ela é sim, né, um projeto de transformação pessoal e social? Sim, exatamente. É um projeto de transformação social na medida que proporciona para as pessoas envolvidas num conflito ou numa violência a oportunidade de conhecer o que motivou as suas ações, né? A importância de conhecer que os conflitos nascem das interações e que é possível modificar esses comportamentos e evitar futuras transgressões. Certo, então. E é um projeto de transformação social também porque devolve para a comunidade o poder de resolver os seus conflitos, né? Que foi aí em tempos idos, passado para o judiciário. Verdade, é isso mesmo. Doutora, agora nós vivemos aí uma época, né, um momento contemporâneo de que a gente também vê se aflorar aí com bastante, vamos dizer assim, força, né? A possibilidade efetiva de aplicação, por exemplo, da mediação, né? Inclusive a mediação, ela vem prevista no nosso novo CPC, né? E a gente ouve muitas pessoas falarem que ela é muito boa, é muito importante, ela é efetiva, né? Mas outras pessoas são críticas, né? E eu tenho a impressão que também na justiça restaurativa vão ter aí as pessoas que vão achar que ela veio realmente para ficar, como é, por exemplo, o meu caso, mas às vezes tem pessoas que colocam aí, às vezes, algum nível de questionamento. Isso existe, doutora? Existe sim, existe muito, inclusive porque a proposta é de mudança do olhar, né? No momento atual, a gente vive um movimento de punição, de encarceramento, e a justiça restaurativa está na contramão desse olhar, né? A justiça restaurativa propõe que a gente conheça o que motivou as nossas ações, que a gente tenha a oportunidade de ser responsável pelas nossas ações sem necessariamente ser punido. Então, por óbvio que existem críticas, sim, em especial da aplicabilidade da justiça restaurativa na violência doméstica, sob o argumento de que
o ofensor vai ficar impune, não vai dar nada, vai passar a mão na cabeça dele, e na verdade é absolutamente o inverso. Se a gente não cuidar das causas que motivam a violência doméstica em específico, elas vão persistir. Você encarcera o indivíduo, quando ele sai, ele vai voltar a fazer a mesma coisa, porque não foi trabalhado os sentimentos, as necessidades que motivaram aquela ação. Tá? Então, existem críticas, mas a gente tem argumentos, evidências, estudos que apontam a efetividade da justiça restaurativa em crimes violentos, e especialmente de violência doméstica. Mesmo porque a violência doméstica, ela tem a sua especificidade, né, doutora? Ela é peculiar, né? Diferente das demais, né? Sim, e a afetação das pessoas envolvidas num conflito de violência doméstica é muito grande, né? As crianças são as mais afetadas, as maiores vítimas, as mulheres, porque para além de necessidades que as pessoas têm, que motivam as suas ações, os ofensores em especial, existe a cultura de superioridade do homem sobre a mulher. Infelizmente, né? Essa cultura é forte demais. Então, ele não dá conta dos problemas dele. Questões econômicas, financeiras, são grandes fontes de conflitos e violências. E aí o indivíduo se acha mais do que a mulher e aí descarrega nela os problemas que ele tem, as frustrações. Às vezes são pessoas que têm problemas hormonais, psiquiátricos, enfim, aí acaba tudo desaguando na mulher, porque entende-se que a mulher mais frágil, né? Merece, é inferior. Então, a nossa proposta é trabalhar, inclusive, e sobretudo essa consciência. Nos encontros restaurativos, a gente proporciona um outro olhar sobre essa relação homem-mulher, sobre essa relação de desigualdade, buscando trazer para a mulher um empoderamento e para o homem a consciência de que ele é um igual. Muito importante. Doutora, e ocorre também, por exemplo, um caso que ele foi tratado com todo zelo, né, que evidentemente requer, e chega num nível de satisfação, de resolução bastante interessante, e aquele caso ele é praticamente dado como, aqui usando um termo popular, ele é favas contadas, foi resolvido através da justiça restaurativa, mas daqui a um certo tempo aquilo volta a recalcitrar. Isso acontece também ou não? Sim, acontece, né? Porque muitos são os fatores motivadores, né? De conflitos. E pode acontecer. No núcleo da justiça restaurativa de Ribeirão Preto, a gente tem uma praxe que é de dar um acompanhamento pós-círculo, porque o círculo é um encontro onde a gente vai buscar um consenso sobre algumas ações e combinados que vão modificar aquela situação geradora do conflito. E aí depois a gente tem um outro momento que nomeamos de pós-círculo. É onde a gente vai voltar a falar com os participantes e ver se os acordos foram cumpridos, etc. para que então possamos encaminhar essa informação para o judiciário. Mas ainda assim, a nossa pretensão é acompanhar 1 ou 2 anos, periodicamente, por telefone, para saber como é que está aquela vida conjugal, aquela vida familiar. E é importante ressaltar o seguinte: em muitos casos, os envolvidos numa violência doméstica já não moram mais juntos, já se separaram, mas eles mantêm o vínculo em razão das crianças. Né? Então é importante que esse vínculo seja saudável para garantir uma vida legal para as crianças, né? E por isso a gente propõe um acompanhamento desses casos. A guarda compartilhada está aí também para isso, né, doutora? Pois é. Então, agora, com relação também, doutora, por exemplo, no caso aí que a senhora acabou de mencionar, né? A gente observa que é necessário a presença dos facilitadores, né? E foi o que a senhora já me disse, o número ainda ele é insuficiente. Se por acaso uma pessoa, um colega, uma colega, né? Ou alguém que se interesse de uma maneira efetiva pela prática, é possível uma pessoa se transformar numa facilitadora como?
Então, a própria resolução 225, ela regulamenta essa questão de formação. É necessário que tenha uma formação específica na justiça restaurativa, que é um dos métodos autocompositivos de solução de litígio, de conflitos, mas ela tem as suas especificidades. Então, nós temos cursos promovidos pelo Tribunal de Justiça, tem cursos em Ribeirão Preto, eu mesmo ministro um curso de facilitadores de práticas restaurativas, mas ainda são muito poucos o que a gente tem, né? Em Ribeirão, mas assim, em todas as comarcas a reclamação é recorrente. É difícil porque, como não há remuneração ainda, né, inclusive dos mediadores, a gente trabalha com voluntariado e nem sempre as pessoas dispõem de tempo para estar lá realizando círculos com a gente. Meus amigos, agora mais um ADV especial. Agora sim nós vamos falar a respeito de direito imobiliário com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Veja aí. Olá, amigos do ADV Jus. Dentro do direito imobiliário, hoje falarei sobre benfeitorias. Salvo disposição em contrário, as benfeitorias necessárias, introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o direito de retenção, que fala o artigo 35 da Lei 8.245/91. As voluptuárias não são indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, artigo 36 da mesma lei. Benfeitoria é toda obra realizada pelo homem na estrutura de um bem, com o propósito de conservá-lo, melhorá-lo ou proporcionar prazer ao seu proprietário. As benfeitorias podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias, ressaltando-se que cada uma delas produz um efeito jurídico. Necessárias são aquelas benfeitorias que se destinam à conservação do imóvel ou que evitam que ele se deteriore. Exemplo, os reparos de um telhado, infiltração ou a substituição dos sistemas elétrico e hidráulico danificados serão benfeitorias necessárias, vez que conservam o imóvel e evitam sua deterioração. As benfeitorias úteis são obras que aumentam ou facilitam o uso do imóvel. Exemplo, a construção de uma garagem, a instalação de grades protetoras nas janelas ou o fechamento de uma varanda são benfeitorias úteis, porque tornam o imóvel mais confortável, seguro ou ampliam sua utilidade. Já as benfeitorias voluptuárias não aumentam ou facilitam o uso do imóvel, mas podem torná-lo mais bonito ou mais agradável. Exemplo, as obras de jardinagem, de decoração ou alterações meramente estéticas. Carlos Alberto da Costa Dias aduz que o direito de retenção consiste em poder o possuidor reter a coisa em seu poder, até ser reembolsado nas despesas a que tem direito pelas benfeitorias necessárias e úteis. Fica a dica. Em breve voltarei com mais direito imobiliário. Até mais. Eu quero convidar você agora para conferir comigo, olha só que delícia, o Espaço Divino, uma delícia, veja. Vinho Buenos Aires Cabernet Malbec 2017. Vinho tinto demi-seco de cor vermelho rubi brilhante. Seu olfato, frutas vermelhas maduras como morango, toques de pimenta. No paladar, taninos redondos, ótima persistência, sabor agradável. Uvas Malbec e Cabernet Sauvignon. Produtor Fecovita Mendoza, Argentina. Harmonização vai muito bem com churrasco e queijos maduros. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Bom demais, né? Doutora Silvia Regina, eu fiquei imensamente feliz com a sua presença comigo hoje aqui no ADV Jus. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e convido a todos que se interessaram pelo tema. Nós temos muito material na internet, de vários estados brasileiros, com aplicabilidade
em escolas, instituições privadas, públicas. Pesquisem, tem muito material bom, se interessem, porque é uma renovação, é uma proposta de transformação social mesmo. Certeza. Olha, meus amigos, vocês podem rever esse programa com a doutora Silvia. Eu realmente recomendo, é só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se, por favor, em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet, e aí você vai ter acesso a todo o conteúdo do nosso portal, ok? ADV Especial, faça parte você também, vem pra cá, ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.